Girassol Jornal, boa noite. Culto ecuménico de Ação de Graças exalta em Luanda percurso histórico do país nos 50 anos de independência nacional. Festa da Dipanda, forças de segurança garantem total prontidão para o asseguramento das celebrações. Especialistas voltam a destacar em Luanda a importância das relações internacionais na atração de investimentos. Conflito no leste da RDC, PAM alerta para o registro de casos de mortes por fome. Desporto clássico do futebol nacional, Petro de Luanda está motivado para vencer o 1º de agosto neste domingo no Estádio Nacional 11 de novembro. Girassol Jornal, sábado, 8 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Cerca de 50 mil fiéis de várias denominações religiosas celebraram neste sábado em Luanda os 50 anos da independência nacional durante um culto ecuménico de ação de graças prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço, e que teve lugar no Estádio Nacional, 11 de novembro. Cânticos e silêncio reverente da oração são alguns dos cenários que descrevem bem o culto ecuménico em celebração aos 50 anos de independência que juntou fiéis de várias denominações em Luanda, no Estádio Nacional 11 de novembro, e que congregou cerca de 50 mil crentes. Este dia não é apenas uma data no calendário, é um testamento da resistência, da determinação e da coragem de um povo que se levantou contra a opressão. O sacrifício de muitos que deixaram suas vidas em campo de batalha e sonharam com um futuro melhor nos lembra que a liberdade não é um presente, mas uma conquista que deve ser defendida todos os dias. Foi no ambiente de fé e união espiritual que o Presidente da República, João Lourenço, ladeado da Primeira-Dama da República e membros do Executivo, se juntou à cerimónia, a qual foi oportuna para ofertar ao casal presidencial 2 exemplares da Palavra de Deus, no caso, 2 Bíblias, com estampas dos símbolos do jubileu dos 50 anos. E não tardou, coube ao Ministro da Cultura, Filipe Zau, proferir o discurso do governo à comunidade cristã, tendo destacado o papel das igrejas na construção moral, social e espiritual do país. Quando a nação sangrava e clamava por cura, foram as igrejas que ampliaram pontos, acompanharam famílias, apoiaram a reintegração e promoveram a coexistência e convivência pacífica. A presença pastoral, a educação moral e cívica, os corredores de diálogo e reconciliação que as igrejas abriram em tempos difíceis continuam a ser os alicerces para a educação e cultura da paz. No culto, vozes unidas elevaram orações pelo presente e futuro do país. Entretanto, Gaspar João Domingos, bispo da Igreja Metodista e membro do Conselho de Igrejas Cristãs da Angola, ressaltou a importância do perdão e da verdade aos presentes. As divisões herdadas e as desigualdades mantidas pedem conversão nacional. A guerra civil, com o seu cortejo de mortes, deslocamentos e traumas, não se apaga com decretos nem com silêncio. Exige memória, perdão e verdade. O Estado quer continuar a trabalhar com as igrejas para combater comportamentos desviantes que se têm verificado em muitos casos na sociedade. O Estado conta com a sua maior parceira para, entre outras situações de comportamento social desviante, combatermos, entre outros males sociais, o vandalismo de bens públicos, o obscurantismo em era de conhecimento, a corrupção, a violência doméstica, a violação de menores,
o analfabetismo literal e funcional, a toxicodependência e o alcoolismo, a exploração de fiéis e a destruição de famílias. E ainda neste sábado, fiéis voltaram a reconhecer o papel decisivo da Igreja na promoção da paz e reconciliação nacional, à margem do culto ecuménico de celebração dos 50 anos de independência. Destacaram o apoio espiritual, moral e educacional durante os períodos mais conturbados da história de Angola. O ambiente vivido neste sábado no Estádio Nacional 11 de novembro era de fé, mas também de reflexão no papel silencioso, mas firme, que a Igreja desempenhou nos momentos mais críticos. E não só ao longo destes 50 anos de independência. O contributo da Igreja na reconciliação nacional esteve em destaque. Congregada e focada para o mesmo grande objetivo, que é o desenvolvimento e a felicidade das suas gentes. Então este culto significa, por um lado, agradecimento pela nossa história, mas significa também um sinal de unidade e de propósito de caminharmos juntos em direção ao nosso destino, que queremos que seja um destino de harmonia, felicidade, paz e prosperidade para todas as pessoas que vivem, trabalham, sonham e interagem nesse espaço que se chama Angola. Desde os primórdios, se nós olharmos para a história da libertação do nosso país, a Igreja sempre esteve presente. Sabemos que muitos pastores, muitos catequistas foram presos pela PIDE, tudo pela causa do nosso país, Angola. E a Igreja sempre esteve presente a orar, ao pacificar os espíritos, à busca da paz. E se nós temos a independência que nós temos hoje, tudo muito bem. Houve homens guerreiros que se entregaram, mas também Deus teve que colocar a sua mão por intermédio da Igreja. Já o bispo Almirantes Pacheco, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, refere que a Igreja sempre esteve na vanguarda face às batalhas enfrentadas pelo país. A independência, antes mesmo de acontecer, de ser proclamada pelos nossos políticos, ela foi, portanto, a Igreja lutou bastante. Estamos a ver que a Igreja sofreu, a Igreja, homens deram suas vidas, morreram para que nós hoje estivéssemos livres. A Igreja esteve sempre na vanguarda. Veja que antes mesmo de termos partidos políticos, a Igreja já estava à frente, a Igreja já lutava, a Igreja já enfrentava, já discutia os seus direitos. Estou a falar, sobretudo, por exemplo, da Igreja Toquista desde 49. Entretanto, é esta reconciliação que quem está na liderança espera que se estenda à nova geração. É preciso as novas gerações saberem que a guerra foi o pior que nós tivemos nesse tempo e é preciso nunca mais voltarmos a isso. E ninguém tenha saudades de voltar à guerra. Agora, para tal, nós os adultos e aqueles que dirigem, temos de dar resposta aos anseios da juventude e de todos, nomeadamente na educação. É preciso formar as novas gerações. É preciso que ninguém esteja fora do sistema de ensino. É preciso criar desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar. Temos um país grande e rico. Entre os fiéis, a mensagem é clara. É momento de harmonia. É muito importante que se continue, a nova geração temos de continuar, porque os nossos pais nos mostraram o caminho. Agora é a nossa vez, também é a nossa vez, a juventude, para, tanto criarmos esta harmonia, esta reconciliação. Porque um país desunido é um país sem progresso, sem sucesso. Um povo desunido é um povo fracassado. Portanto, há necessidade de nos reconciliarmos primeiro entre nós, para depois nos reconciliarmos com os outros povos. Portanto, se entre nós não haver harmonia, não haver paz, não haver união, não haver amor, portanto, jamais conseguiremos, portanto, prosperar. Fiéis reconhecem papel decisivo na Igreja na promoção da reconciliação nacional à margem do culto ecuménico em celebração dos 50 anos de independência. Na Lunda Sul, o ato provincial comemorativo do 11 de novembro, Dia da Independência Nacional, teve lugar também neste sábado. A cerimónia reuniu membros do governo, autoridades tradicionais, líderes religiosos e representantes da sociedade civil.
A província de Lunda Sul acolheu neste sábado o ato provincial comemorativo do 11 de novembro, Dia da Independência Nacional. A cerimônia reuniu membros do governo provincial, autoridades tradicionais, líderes religiosos e representantes da sociedade civil, no encontro marcado por patriotismo e reflexão sobre 50 anos de soberania nacional. Estamos a 72 horas para o povo angolano comemorar o 50º aniversário da independência nacional, proclamada a 11 de novembro de 1975. Perante a África e o mundo, pelo saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, como resultado de uma longa e heroica luta, iniciada ainda a resistência da ocupação nacional portuguesa. No seu discurso, o governador Daniel Félix Neto destacou os principais ganhos alcançados ao longo das últimas 5 décadas, sublinhando os avanços do setor que sustentam o desenvolvimento da região. A liberdade, a autodeterminação, a integridade territorial, a democracia, a unidade e a reconciliação nacional, a reconstrução e o desenvolvimento do país são, entre outras, as principais conquistas alcançadas pelos angolanos durante os 50 anos de independência nacional e os 23 anos desde o alcance da paz definitiva. As forças de defesa e segurança interna reconheceram os frutos da paz e da liberdade conquistada, reafirmando o compromisso de preservar o legado dos heróis da pátria. Celebra hoje com júbilo os 50 anos de independência, de existência como Estado livre e soberano no concerto das nações. É uma celebração à bandeira nacional, símbolo de unidade de todos os angolanos. Munícipes de Saurimo. Nós tivemos anos passados, estamos comemorando a vida, ensinos superiores. Hoje em dia já temos universidades, graças à paz, graças à independência. O ato provincial encerrou com um sentimento de orgulho. O administrador municipal da Baía Farta, na província de Benguela, defende a necessidade de mais trabalho para o alcance da autossustentabilidade e da independência económica no país. O responsável falava durante o ato que marcou as celebrações dos 50 anos de independência nacional naquela região do país. O município da Baía Farta destaca-se no país no seu contributo à economia de Angola, dada a produção pesqueira e salineira. Nesta sexta-feira, ao fazer o resumo do seu discurso no ato municipal dos 50 anos de independência, o administrador municipal entende que para os próximos anos o país deve focar as suas atenções na sustentabilidade econômica. Nós temos que trabalhar para a autossuficiência econômica, temos que trabalhar para a diversificação da economia, temos que trabalhar para garantirmos a autodeterminação no domínio econômico, no domínio financeiro. Por isso, temos que trabalhar para atrair e criar condições para um favorável negócio, um favorável ambiente de negócio, melhor dito, que atraia investidores, quer seja no domínio da indústria salineira, no domínio da indústria pesqueira, no domínio do ordenamento do território, infraestruturação e a construção de equipamentos sociais e não só, e, por que não, no domínio do turismo. Na ocasião, o pároco da Igreja de São Pedro enaltece o município, dado o seu potencial econômico, bem como o papel importante da reconciliação nos 50 anos de independência de Angola. Baía Farta, com toda a indústria pesqueira e com toda a indústria do sal, é uma referência não só para Angola como para a África. Temos simplesmente saber aglutinar energias e pensar que nada é impossível quando as pessoas dedicam-se verdadeiramente pelo bem de todos. E sem olhar a quem, nós devemos pensar numa Angola onde todos nós possamos sorrir.
Na sequência, o regedor do município da Baía Farta deixou uma palavra para a juventude voltada para a preservação da independência nacional. Você que estão a crescer agora, carinhar bem essa independência. Porque hoje em dia a pessoa sai daqui, vai ao Ambo a pé, até desmotorizado a pessoa vai a pé, é a independência. O mais importante, o que a gente pode falar da independência? Respeito. Município da Baía Farta nesta sexta-feira e os festejos dos 50 anos de independência de Angola. Mais de 500 efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros estão em prontidão para assegurar o ato central da celebração dos 50 anos de independência nacional a nível de Luanda. A informação foi avançada neste sábado em entrevista exclusiva à Rede Girassol pelo porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Luanda, Daniel Correia. A nível do Comando Provincial de Luanda, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros fez o lançamento hoje da operação Dipanda. Nós temos mais de 570 efetivos preparados para este final de semana e para a Dipanda, portanto é uma festa e certamente teremos muitos envolventes e o Serviço de Proteção Civil, Bombeiros está preparado para dar resposta naquilo que é esta grande festa. Durante o período da Dipanda, o responsável explicou que os trabalhos dos efetivos estão subdivididos em 3 etapas. Vamos estar com efetivos alocados nas nossas praias, portanto temos a plena certeza que muitas famílias vão ocorrer às nossas praias. Aqui nós queremos ter um número de afogamento zero neste período de festa. Assim nós temos nossos efetivos nadadores salvadores alocados nas nossas praias vigiadas para então não só para aquilo que tem a ver com os nadadores salvadores, mas teremos também efetivos para a sensibilização e principalmente aquelas crianças que acorrem às praias. A outra área que também nos preocupa neste final de semana e temos efetivos envolvidos naquilo que é a sensibilização nas residências, portanto o número de incêndio tende a subir muito nas nossas residências ou na residência dos cidadãos, então precisamos ter cultura de segurança. E aqui nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, teremos efetivos a passar casa a casa para sensibilizar, orientar como deve-se ter em conta aquilo que é a nossa instalação elétrica, aquilo que tem a ver com o gás de cozinha. Poderemos reduzir os níveis de incêndio em residência. Mas a outra situação também que nos preocupa são os acidentes. Então teremos o outro eixo, o último eixo, que os nossos efetivos estarão a trabalhar em conjunto com a Polícia Nacional para sensibilizar os automobilistas no intuito de ter uma condução cuidada e também aquilo que tem a ver com a manutenção periódica dos veículos para que os níveis de acidente, atropelamento possam baixar cada vez mais. O município do Mussulo é um dos locais mais frequentados pelos munícipes nesta época e o porta-voz garantiu que tudo está assegurado. Tem praias muito atrativas, então nossos efetivos estão alocados naqueles pontos onde é mais frequentados pela população daquela região e não só, porque muitos saem de outras áreas para escolher as praias do Mussulo. Então nós teremos lá o nosso efetivo nadador salvador para ajudar a sensibilizar enquanto permanecerem naquela área. Entretanto, o responsável da corporação apelou à sociedade em geral para que respeite as autoridades e tenha maior controle com as crianças. Também apelamos para se fazer um trabalho mais profundo naquilo que tem a ver com o gás de cozinha, aquilo que tem a ver com as nossas botijas, prestar um pouco de mais atenção para que os níveis de incêndio possam reduzir neste final de semana. Informações apontam que nas 21 províncias do país estão mobilizados mais de 16 mil efetivos para a Operação Dipanda, que se estende até a próxima terça-feira. A Embaixada de Angola no Reino Unido realizou nesta sexta-feira sua cerimónia oficial antecipada dos 50 anos de independência nacional.
No evento que teve lugar em Londres, o embaixador de Angola exaltou os ganhos alcançados pelo país ao longo dos 50 anos. Na cerimónia que decorreu no Centro de Conferências Queen Elizabeth II, em Londres, o embaixador de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, José Patrício, enalteceu os ganhos do país em meio século da independência, tendo realçado a construção de hospitais, infraestruturas de impacto econômico, a diversificação da economia e a estabilidade política. O diplomata destacou ainda como ganhos dos 50 anos de independência, no plano econômico, o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e o corredor do Lubito, como uma alternativa estratégica para a maximização e promoção do comércio e a integração econômica entre Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia. Por outro lado, José Patrício disse que a diplomacia e a cooperação internacional mantêm-se como pilares fundamentais da independência de Angola e destacou as relações com o Reino Unido, que descreveu como um dos maiores contribuintes para o crescimento e desenvolvimento da nação angolana. O diplomata sublinhou que os laços duradouros entre Angola e o Reino Unido refletem uma relação construída com base no respeito mútuo, na harmonia e no progresso partilhado, e sublinhou que Angola vai continuar a ser um Estado africano respeitado e credível e que honra os seus compromissos internacionais. Do lado do governo britânico, a diretora para a África Central e Subsaariana e enviada especial para a região dos Grandes Lagos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Tiffany Sadler, sublinhou a aposta contínua no desenvolvimento de Angola. A dirigente destacou a participação do seu país no combate à corrupção em curso em Angola, através do repatriamento de capital desviado das terras angolanas e a participação no projeto Corredor do Lubito. Tiffany igualmente reiterou o interesse do governo angolano no setor dos petróleos em Angola. A celebração dos 50 anos de independência, organizada pela Embaixada e pelo Consulado-Geral de Angola em Londres, teve a participação de membros do governo britânico, membros do corpo diplomático, diplomatas angolanos e representantes da comunidade, além de empresários, agentes culturais, e contou com a atuação de artistas angolanos. Viana, opções para o lazer infantil, em destaque. Continuamos a informar ao Girassol Jornal as poucas oportunidades de colocação profissional, a sobreposição de funções com juristas e politólogos e a ausência de harmonização curricular entre as instituições de ensino superior fazem parte das preocupações manifestadas pelos especialistas de relações internacionais em Angola e foram manifestadas no encerramento do primeiro dia do primeiro Congresso Internacional de Relações Internacionais que decorre na Academia Diplomática Venâncio de Moura. Os atores da geopolítica angolana destacaram que a maior preocupação do setor reside na limitada absorção de quadros formados em relações internacionais no mercado de trabalho, levando muitos a desempenharem funções alheias ao seu perfil ou a competirem com profissionais de outras áreas. Os especialistas de relações internacionais sentem-se um pouco afastados naquilo que é a gênese e que é o trabalho desta mesma classe. Só para dizer que em muitas instituições, quer públicas, privadas, encontramos a nível de cooperação internacional especialistas de direito, especialistas em engenharia e que nestas mesmas instituições não vimos especialistas em relações internacionais. No embaixador e essas coisas. É preciso em todas as franjas, no governo, nos intercâmbios, há vários departamentos, na própria cultura, não é? No comércio, há sempre esses departamentos que os especialistas em relações internacionais, na formação, na ciência. Também a diplomacia pode ser feita do âmbito acadêmico. Segundo os especialistas, esta realidade cria uma conflituosidade silenciosa que prejudica o reconhecimento da profissão e limita a especialização técnica necessária ao funcionamento do Estado moderno. A nível das instituições do Estado, em que há os departamentos de intercâmbio,
que esses departamentos sejam monitorados ou exercidos pelas pessoas que estudaram, que fizeram essa mesma formação, que é a formação de relações internacionais, e não o contrário, como tem acontecido hoje, que quem é responsável dos departamentos de intercâmbio a nível institucional do Estado são as pessoas que fizeram direito. Por outro lado, os especialistas defendem a criação de uma matriz curricular nacional para uma harmonização do plano do curso. É preciso que haja uma e única forma, ou seja, um plano curricular nacional, onde todos os especialistas devem ter 60%, 70% da formação daquelas cadeiras que são obrigatórias, que todos devem ter. Se eu peço uma transferência para uma instituição, as mesmas cadeiras que eu vejo onde eu saí, devo encontrar noutra instituição em que eu vou. Não pode ser que no quarto ano tenho 5 cadeiras, por exemplo, numa instituição, e noutra instituição, no quarto ano, vou encontrar 12 disciplinas. Presente no Congresso, o secretário de Estado para o Trabalho, Blanche Chendovava, falou que o MAPTES poderá trabalhar com a Associação dos Profissionais de Relações Internacionais para a análise do perfil da profissão e o enquadramento a nível do mercado de trabalho. Primeiro, porque é necessário olharmos para a própria carreira do formado em Relações Internacionais. Hoje, possuem um enquadramento que eventualmente esteja camuflado em algumas categorias e carreiras muito específicas da administração pública, mas as saídas para um profissional de relações internacionais não se circunscreve à administração pública por via de gabinetes jurídicos e de intercâmbio, mas também o próprio setor privado e as organizações internacionais têm das melhores saídas para este tipo de profissionais. O que nós deveremos fazer é trabalhar com a associação, trabalhar com a academia para vermos o melhor enquadramento, passando primeiro pela definição do perfil e a harmonização do próprio currículo e o perfil para a absorção a nível do mercado de trabalho. O primeiro congresso de especialistas em relações internacionais, que decorreu na Academia Diplomática Venâncio de Moura, serviu também para render homenagens aos precursores desta área do saber. E académicos e especialistas defenderam que a formação em relações internacionais deve ser encarada como um ativo económico crucial para atrair investimentos, facilitar parcerias multilaterais e apoiar a inserção competitiva de Angola no sistema internacional. As opiniões foram colhidas à margem do primeiro Congresso Angolano de Especialistas em Relações Internacionais, com painéis dedicados à política externa, integração regional e diplomacia económica, onde foi reforçada a ideia de que os profissionais de relações internacionais desempenham um papel vital na captação de investimento estrangeiro direto, na negociação de acordos comerciais e bilaterais e no posicionamento de Angola como destino estratégico para investidores. E são especialistas em relações internacionais que têm essa responsabilidade de dar a conhecer ao mundo que num canto, algures em África, existe um país chamado Angola que quer dar o seu contributo no conhecimento do desenvolvimento internacional, do desenvolvimento da humanidade. Portanto, ele consegue dar uma visão global e prevenir algumas pestes, doenças, até conflito. Consegue prevenir conflitos e dar contributo para o desenvolvimento de qualquer Estado que seja. Participantes apontaram que a economia moderna depende cada vez mais de quadros com competências em análise geopolítica e diplomacia econômica, uma área crescente em Angola. Se nós olharmos para os pilares que sustentam a universidade, que é o ensino, a investigação e a extensão, nós podemos dizer que realmente o nosso setor de relações internacionais tem estado a cada dia a evoluir cada vez mais. O professor doutor Mbala Langalanga, um dos precursores da criação do curso de Relações Internacionais em Angola, destacou que a diplomacia econômica deve ganhar protagonismo no atual processo de reformas econômicas em Angola. Podemos dizer isso, mas infelizmente falta. Temos potencialidades, mas essas potencialidades partem só da exploração bruta das matérias-primas que nós temos. Faltamos termos indústrias transformadoras para criar mais valias e vendemos com essência mesmo, com eficiência.
Segundo ele, o sucesso da diversificação depende de profissionais capazes de identificar oportunidades externas. O mundo precisa dos melhores e nós fizemos o necessário para integrar as noções que faça que hoje Angola pode falar no mesmo pé de igualdade com as potências como a Rússia, como os Estados da América, como a França. Especialistas em relações internacionais reforçam que o país está num momento propício para expandir a sua presença econômica global e que para isso precisa de quadros altamente qualificados. Cerca de 1.500 estudantes do Complexo Escolar Batista no município de Moriez, província da Lunda Sul, beneficiaram de materiais didáticos no quadro de uma iniciativa que visa reforçar o acesso à educação e apoiar alunos em situação de vulnerabilidade. Cerca de 1.500 estudantes do Complexo Escolar Batista no município de Moriez, província da Lunda Sul, foram contemplados nesta quinta-feira com material didáticos numa iniciativa que visa reforçar o acesso à educação e apoiar os alunos em situação de vulnerabilidade. Todos têm esta possibilidade de possuir todo o material escolar, mas com a presença da nossa Miss provincial, que fez entrega deste material escolar, eu acho que vai dar uma grande ajuda mesmo. De acordo com a Miss Lunda Sul, a ação insere-se no programa Zuo Yetu, que tem como eixo central a promoção da educação como ferramenta de transformação social. Nós aqui estamos para cumprir mais uma formalidade, aquilo que de alguma forma vai elucidar quem nós somos. Miss é para isso, é para que nós tenhamos voz e doá-la a quem não tem. E o nosso mandato não termina por aqui, porque o projeto Zoieto veio para ficar no coração daquele que realmente se identifica com o projeto. É um projeto que começa agora, mas que não tem finalidade, porque nós pretendemos alcançar até, se possível, o universo. Os beneficiários manifestaram gratidão pelo gesto, reconhecendo o impacto positivo da iniciativa. Agradeço pela oportunidade que nos deram aqui na escola. Certo, é de agradecer bastante, porque não precisamos ser ingratos, é mesmo de agradecer, porque não é fácil pensar na juventude, pensar nos estudantes. Então, que Deus possa crescer mais essa ideia na pessoa que teve essa mesma opinião. Estamos mesmo gratos com esse apoio, porque é algo que faltava em nós neste caso, já que encontramos a mesma oportunidade, é motivo de agradecermos. Estamos mesmo bastante alegres em que Deus possa abençoar todos os quantos apoiaram neste apoio. O ato contou também com a presença do administrador municipal do Moriez, bem como das representantes Miss Cassengo, Saurimo e Miss Moriez, que reforçaram o compromisso com as causas sociais e educativas. Sim, é uma ação positiva, porquanto está tocada, está vocacionada a sua missão com o setor da educação, sendo que uma das prioridades da nossa administração é a educação. Então, estamos focados no setor da saúde, educação, agricultura e um acompanhamento especial à juventude. Ora, e ainda no quadro das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, o município de Viana, em Luanda, viu ser inaugurado neste sábado um novo centro para lazer, convívio familiar e bem-estar das comunidades. Trata-se de um parque infantil moderno, com várias opções para os menores. Eu gostei bastante, a nota acabou daí 10 de 10. Depois de ter gostado do que viu e atribuir a nota 10, a pequena Cheyenne, que sonha em fazer artes, diz que as crianças merecem mais espaços como este para poderem aprender sobre as profissões. As crianças também merecem muito vir nesse parque para aprender e ter suas profissões preferidas. Eu sou conhecida por fazer desenhos bonitos, então a minha profissão preferida é artes.
O novo parque infantil foi concebido como um espaço moderno, seguro e inclusivo, pensado para proporcionar momentos de lazer, aprendizagem e socialização às crianças numa atmosfera de alegria e cidadania. Alguns munícipes de Viana que visitaram o local destacam as oportunidades de aprendizagem que as crianças doravante passam a ter e desde tenra idade. Estávamos habituados a ver esse tipo de cenários na televisão e as crianças, além de se divertirem, também vão poder aprender e, de certa forma, também decidirem o que querem fazer no futuro, uma vez que está espalhados aqui várias profissões. Então, isso, de certa forma, vai facilitar as crianças na hora de decidir o que eles querem ser. Na verdade, é um espaço muito bem construído e que, de certa forma, seria benéfico para todas as crianças e não só. Olha que não só para crianças, para adultos também, porque bem se diz que todos os adultos têm uma criança dentro de si e nada melhor que visitar um espaço como esse. Tem várias áreas para se divertir e, de certa forma, seria benéfico não só para as crianças, mas para os adultos também. Segundo alguns gestores comerciais e lojistas, o projeto foi concebido com o propósito de desenvolver economicamente o município de Viana e oferecer novas oportunidades de emprego e valorização do comércio moderno em Angola. Por acaso, este parque infantil vai chamar muita atenção para o povo que vive aqui nesta área, que já tem muita gente hoje em dia. Viana não é como antes. A diferença há 8 anos desde que eu cheguei a Angola até aqui é muita. E em vez de o povo agora continuar a ir para a cidade, continuar para Talatona ou para sítios onde tem parques para crianças, podem vir aqui e é um espaço que acho que ainda em Angola não existe. Com certeza, nosso projeto veio exatamente aumentar aqui essa potencialidade que é o mercado angolano. Nós estamos a apostar também na parte da diversificação da economia, na diversificação e oferta de vários empregos e isso vai, de certa forma, ajudar de forma direta e indireta ao crescimento nacional. O novo parque infantil permitiu gerar mais de 100 postos de trabalhos diretos. Márcia foi uma das contempladas e fala em sentimento de gratidão a Deus. Só de tamanha gratidão e felicidade, visto que não é fácil. Muitos jovens criam muito essa oportunidade e agradeço muito a Deus pela oportunidade que me foi dada. O espaço comercial promove também o convívio familiar e reafirma o compromisso com o bem-estar das comunidades e o desenvolvimento social de Viana. Temos aqui o entretenimento para as crianças, para as famílias. Muito mais do que a criança aprender e crescer a brincar, também as famílias. Os pais vão poder fazer parte desse universo deles, vão poder brincar, ensinar e eles vão poder descobrir uma nova aventura, uma nova aprendizagem, um novo conhecimento. Mais do que estarem simplesmente a se divertir. Eles vão poder aprender uma profissão nova a cada experiência. Como ser um médico por um dia, como ser um bancário por um dia, como ser um locutor de televisão por um dia e ao mesmo tempo vão poder explorar e quem sabe desenvolverem as suas capacidades para no futuro abraçar uma dessas diversificações de profissões que nós temos. E foi apresentada oficialmente ao público nesta sexta-feira no Centro de Conferências de Belas a Orquestra Nacional de Angola. A gala foi prestigiada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, que é a mentora do projeto. Trata-se de um projeto que, na sua gênese, inclui os jovens e adolescentes de várias origens. Foi, a todos os níveis, uma noite que ficará para a história cultural e social de Angola. Social por se tratar de um projeto que, na sua gênese, incluiu jovens e adolescentes de todos os cantos do país e de vários estratos sociais. A iniciativa pensada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, enquanto patrona da Fundação Gana Zenza, começou a ser desenhada em janeiro, com um experimento, tal como explica Ricardo Castro, o maestro brasileiro que tirou a ideia do papel e a transformou em realidade. São 7 meses, nós começamos no mês de março, no final de março nós começamos os ensaios com este grupo, fizemos uma ação em janeiro aqui no CCB também, que foi um teste para conhecer os músicos de Angola, mas o trabalho mesmo foi iniciado no final de março e de lá para cá nós tivemos constantemente a presença de professores, eu vim várias vezes a Angola e foi um trabalho diário com esses jovens que são muito talentosos e muito dedicados. A apresentação de 1 hora e 30 minutos
começou com a interpretação de um clássico da música angolana, Minha Terra, de Rui Mingas. Depois seguiram-se clássicos internacionais com temas de Beethoven e outros grandes da música clássica mundial. Para o músico e compositor Euclides da Lomba, formado em música na República de Cuba, um país que se preze, deve ter uma orquestra. Por isso, acredita que Angola merecia a sua há muito tempo. Hoje estamos a assistir aqui, ainda bem, fazendo alusão às festividades de 50 anos, de um grande propósito, de um objetivo que tem que ser: a arte tem que estar a favor das pessoas, a favor da nação, a favor do povo. Portanto, a música não pode estar dissociada a todo esse esforço de conquista que está-se a fazer. Qualquer país que se preze tem que ter uma orquestra nacional, e parabéns pela resiliência, pela coragem de fazer. Portanto, tem que se começar. O ministro da Cultura, Filipe Zau, refere que o lançamento da Orquestra Nacional de Angola no ano do Jubileu da Independência é a prova do talento africano e angolano. Portanto, eu penso que nós devemos continuar a preocupar-nos com a nossa criatividade, com a música que devemos fazer para nós. Devemos pensar, enquanto angolanos, a música que se faz em África, mas temos que pensar também no mundo. Ao fim de 50 anos já temos realmente uma orquestra embrionária que tem que trabalhar mais, necessariamente. Vamos fazer toda essa força para que ela trabalhe mais. É uma orquestra que vai ficar, portanto, sobre o domínio e o controle administrativo do Ministério da Cultura, mas temos que trabalhar e ajudar outros e, sobretudo, educar o nosso ouvido. O maestro fala do repertório montado para a exibição da estreia da orquestra e enaltece o talento angolano. Esse repertório é um repertório universal, mas que trouxe também as raízes de Angola, que trouxe também o irmão brasileiro que somos para Angola, que trouxe os compositores do país, porque tudo que nós temos lá de ritmo, de beleza, de música, Beethoven, o grande Beethoven, com sua quinta sinfonia, que deve ter tido hoje a sua estreia em Angola, né, tocada ainda mais por uma orquestra angolana, ou seja, um repertório de uma grande orquestra. Direção ao Jornal com o melhor da informação, sábado. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta, com a atualidade no Giração Jornal, a presidente da Índia, Draupadi Murmu, chegou neste sábado a Luanda para uma visita de Estado de 5 dias a Angola. A convite do presidente João Lourenço, um convite formulado pelo chefe de Estado angolano quando da visita em maio àquele país asiático. Draupadi Murmu vai cumprir em Angola uma agenda de trabalho que inclui uma deslocação ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde vai depositar uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente de Angola e fundador da nação, e pelo Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde será recebida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. O Programa Alimentar Mundial alertou que 3 milhões de pessoas enfrentam níveis de emergência de fome no leste da República Democrática do Congo, uma situação que é alimentada pelo conflito entre o exército congolês e o M23. Segundo o PAM, o número quase dobrou no ano passado em meio aos conflitos e crise de financiamento. A instituição das Nações Unidas na República Democrática do Congo descreve uma realidade alarmante para as famílias que estão a esgotar todos os seus bens domésticos e destaca que há pessoas a morrerem de fome em partes do leste da RDC. O relatório de insegurança alimentar da classificação de insegurança confirma que quase 25 milhões de pessoas enfrentam altos níveis de fome, com 3 milhões na fase de emergência.
As autoridades da Tanzânia emitiram um mandado de captura para o secretário-geral do Partido da Democracia e do Progresso. O mandado publicado pelas autoridades está ligado à suposta participação de John Mnyika aos protestos que eclodiram depois das eleições de 29 de outubro. Além de John, 9 outras pessoas são abrangidas pelo mandado. Uma onda de protestos foi registrada na Tanzânia depois das eleições que reelegeram para a presidência do país, com 97,66% dos votos, Samia Suluhu Hassan, que foi impulsada na última segunda-feira. Antes das eleições, entretanto, em outubro, a Human Rights Watch e outras organizações acusaram o governo de intensificar a repressão da oposição e silenciar os críticos e os meios de comunicação social, segundo o Africa News. As autoridades filipinas suspenderam as operações de socorro na cidade de Cebu, a mais afetada pelo tufão Calmaes, devido à aproximação de uma nova tempestade, o tufão Phung Wong. A chefia das equipas de emergência afirma que não se pode colocar em risco os socorristas, não se quer que estes sejam as próximas vítimas. O tufão Phung Wong deverá chegar entre domingo e segunda-feira, depois de se transformar num super tufão. As Filipinas devem registrar uma nova tempestade poucos dias depois de o país ter sido atingido pela passagem do tufão Calmaes, que provocou mais de 150 mortos. Charles Bronson, personalidade da semana, em destaque. Nos de Independência Nacional, o Anselmo Gaspar está no palco do evento e traz as novidades referentes a este último dia. Anselmo, boa noite. Como é que vai a competição? Viva, boa noite auditório da TV Girassol e também toda a audiência do Girassol Jornal. Terminou agora o Dipanda Cup, terminou um torneio de paddle que foi acolhido aqui pela Premier Paddle Club e teve bastante animação, bastante euforia e, claro, muita festa, e porque também tivemos uma nova categoria, tivemos uma nova espécie, porque só estamos habituados em Angola a competir em 5 mil, hoje tivemos um paddle em 10 mil, na frente de 10 mil, então temos aqui vencedores, temos a dupla vencedora, composta por Áureo e também o Daniel Golom. Este é Áureo dos Santos e Daniel Golom. Eles vão falar um bocadinho como é que foi esta competição, porque eram mesmo ditos como favoritos do público. Boa noite, falam para o Girassol Jornal. Explicam-nos qual é o sentimento agora que cada vez mais aumentam o vosso nível aqui no paddle nacional. É um sentimento muito satisfatório. Cada dia que passa só mostramos que nós estamos a evoluir bem e que com muito mais pouco tempo, de agora em diante, nós chegaremos a um nível extraordinário, porque este é o 5º torneio que nós fazemos juntos e a 5ª final, ou seja, a 4ª vitória numa final, em 5 finais consecutivas, perdemos apenas uma. Isso só mostra que o paddle em Angola também está a crescer muito rapidamente e eu estou a gostar muito dessa nova experiência. Categoria absoluto, tivemos aqui hoje vocês em destaque. O que é que podemos esperar nas próximas competições? Boa noite a todos. Nas próximas competições vamos esperar mais de nós, né? Que é a evolução, o crescimento da nossa dupla e o Áureo. E em seguida vão ver que nossa dupla é em crescimento tático, físico, vai estar totalmente diferente do que nós somos agora. Muito obrigado, desejamos sorte nas próximas competições. Vamos juntos. Agora vamos falar com mais outras vencedoras. É uma dupla composta por uma jovem que é a Rosa. Temos a Rosa Costa e a Sofia Barros. A Rosa, que é uma jovem de 23 anos, ao lado de Sofia Barros, de 43 anos. Uma dupla que também era dada como uma das mais favoritas aqui neste dia de paddle, na final da Dipanda Cup. Boa noite, mais uma vez, Rede Girassol com vocês. Agora sim, está consolidado, vocês foram campeãs, eram esperadas mesmo para conseguirem o título hoje. Qual é o feeling? Muito bom, espetacular. Mais uma vitória, foi difícil chegar até aqui, foi extremamente compensador por todo o nosso esforço. Rosa, como é que é a vossa interação nos treinos? O que é preciso para tamanha performance? A nossa interação nos treinos é sempre ótima, temos coisas específicas que treinamos, que sabemos as falhas de cada uma e que queremos sempre melhorar, e é assim que no campo conseguimos ter bons resultados. Muito obrigado, vão deixar uma mensagem motivadora para todos aqueles que gostam da modalidade. Eu aconselho toda a gente a experimentar o paddle, porque é um desporto que facilmente se começa a ter prazer no desporto em si, é um desporto fácil de aprender e
portanto, acho que todos devem experimentar. Além disso, é um desporto de equipa e é um desporto que promove muito o convívio e, portanto, acho que tem tudo para que as pessoas gostem. Muito obrigado, desejamos continuação de uma boa noite e mais prémios vêm para as vossas carreiras. Bom, é o essencial que podemos apontar aqui a partir da Premier Padel Club, onde acompanhamos o Dipanda Cup. Hoje foi o último dia. Com certeza, Girassol levou as emoções desta magnífica competição a todos aqueles amantes do bom desporto. As imagens são de Josemar Manuel. Anselmo Gaspar esteve aqui com os campeões, com os vencedores desta noite, para reportar até si, que está a acompanhar esta edição do Girassol Jornal. Boa noite, continuação de um ótimo noticiário. Muito boa noite, Anselmo Gaspar. E as notas finais, terminou o torneio Dipanda Cup de Padel. O Petro de Luanda está motivado para vencer o 1º de agosto, neste domingo, no Estádio Nacional 11 de novembro. No entanto, o espanhol Frank Artiga garante que não será um jogo fácil para o seu conjunto. O segundo colocado do Girabola Alegria do Povo, o Petro de Luanda, vai receber neste domingo, 1º de agosto, para o acerto de calendário referente à 4ª jornada desta edição do nosso campeonato. As duas equipas mais tituladas do nosso futebol vêm de vitórias na ronda anterior. O Petro de Luanda de Frank Artiga e o 1º de agosto de Filipe Nzanza estão no Girabola 2025-2026 com os mesmos objetivos: levantarem o caneco no fim da maratona de 30 jornadas. O espanhol Frank Artiga, que se estreia nos clássicos dos clássicos do futebol angolano, sabe que não terá uma partida fácil pela frente. No entanto, reiterou o seu desejo de terminar com os 3 pontos. No solo 1 de agosto, sino de todos los adversarios, analizamos todo el equipo, todos. Da igual el adversario que sea. Y esta semana también, 1 de agosto, hemos analizado. Y es fácil. Son más altos, más fuertes, más rápidos. Entonces, tenemos que jugar muy bien a fútbol. Si vamos a jugar un juego de bola directa, de disputas, de duelos, de balón parado, ellos son mejores. Entonces, necesitamos jugar muy bien a fútbol, hacer un gran juego para ganar este partido. Sobre o adversário, Artiga frisou que é sempre difícil fazer-se trabalho de scouting dos oponentes em Angola, pela escassez de informações. Porém, o técnico do conjunto campeão nacional frisou que, nesta altura, o mais importante é o conhecimento que tem da sua armada. Me preocupan mis jogadores. Eso sí que me preocupa, de que sin duda tenemos que jugar mucho mejor que el último día contra Interclube para ganar mañana, porque he dicho antes de que Eddie Afonso ha dicho muy bien que el colectivo del rival es muy bon, son muy físicos, juego directo, segunda bola, son intensos, como colectivo es un colectivo muy fuerte. Entonces me preocupa que mis jugadores estén a un nivel muy alto, técnico y táctico para ganar mañana. O defesa dos Palancas Negras e do Petro de Luanda, Eddie Afonso, mostrou-se igualmente otimista ao levar uma vitória para casa no clássico deste domingo. A equipa encontra-se bem, viemos de bons resultados e assim queremos continuar nessa senda. É um clássico e os clássicos têm uma particularidade diferente, são jogos de emoções fortes, é contra o rival. É o próximo jogo e é o jogo que a gente quer ganhar, porque o próximo jogo é sempre mais importante. É claro que, por ser um clássico, é um jogo que tem um cariz diferente, é um jogo especial e é um jogo que a gente vai entrar dentro de campo para dar o nosso máximo, disputar todos os lances, dignificar essa camisola, porque nós queremos dar uma alegria aos adeptos tricolores e de certeza que vamos dar o nosso máximo e conseguir um bom resultado. O Petro de Luanda ocupa a segunda posição do Girabola 2025-2026 com 12 pontos. O campeonato é liderado por hora pelo Recreativo do Libolo com 13 pontos. O 1º de agosto conquistou a 20ª Supertaça Sénior Feminina de Handball. Francisco de Almeida ao vencer o Petro de Luanda por 19-16, com o placar a registrar 7-6 ao intervalo, a favor do Clube Militar.
A guarda-redes do de agosto, Cristina Miguel, foi eleita MVP da partida. A Supertaça marca o arranque da 9ª época do handball nacional. E assim seguimos para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Volte connosco. Até já. A Cores de Alvor destaca-se no resumo de alguns dos principais assuntos que marcaram a semana informativa. Destaque igualmente para a visita oficial do presidente da Alemanha ao nosso país. Confira o resumo. Apesar do cancro da mama ser frequentemente associado às mulheres, cerca de 1% dos casos ocorreram em homens. Trata-se de uma condição rara, mas real, que exige atenção e diagnóstico precoce. Tivemos aderência de homens, aproximadamente um número de 20 homens na campanha toda até o momento. No universo de 2.030 pessoas, tivemos uma aderência de 20 homens até o momento, até hoje, último dia. E todos eles, a sua maioria, positivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2020 foram registrados 2,3 milhões de novos casos de cancro da mama em ambos os sexos em todo o mundo. No ano agrícola 2025-2026, em Cabinda serão aplicadas novas sementes adaptadas às condições do solo local. Os camponeses vão igualmente beneficiar de assistência técnica e o governo provincial prevê a criação de polos de demonstração agrícola em todos os municípios. Temos sim que dar mais instrumentos de agricultura. Só a enxada e a katana não são suficientes. Temos que fazer agricultura mecanizada, utilizar tratores, semeadores e técnicas para que possamos produzir mais. 10.000 adeptos, um nome e uma história de sucesso contada para eternizar os feitos de Vici António com este estádio que respeita todos os padrões da FIFA e da CAF. A infraestrutura moderna está preparada para receber não só a prática de futebol, mas também outras modalidades como atletismo, o lançamento de dardos, salto em altura e muito mais. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, apelou à participação de entidades privadas na promoção do desporto nacional. É um sonho dos habitantes do IJ e felizmente concretizamos hoje. Espero que daqui em diante o desporto se desenvolva na província. Há outras coisas para fazer. Daqui a dias nós vamos anunciar. Portanto, espero que o IJ dê um salto qualitativo nos próximos anos. O presidente alemão regressou a Angola 11 anos depois de ter visitado o nosso país. Isso em 2014. No entanto, é a primeira vez que Steinmeier o faz na qualidade de chefe de Estado da maior economia da União Europeia. Falamos sobre a cooperação bem-sucedida entre empresas alemãs e angolanas, não só no que diz respeito à infraestrutura, mas também nas estruturas de abastecimento energético. E algo muito caro ao Sr. Presidente Lourenço, que é o setor da saúde. Hoje, na nossa conversa, de facto, o Sr. Presidente disse que haveria com bons olhos mais investimentos. O Presidente da República, João Lourenço, reafirmou o trabalho que está a ser feito para a construção de um melhor ambiente de negócios com vista à atração de mais investimento estrangeiro, onde o alemão se posiciona como estratégico. É evidente que não é perfeito ainda, aliás, não há nada que seja perfeito, portanto, nós não vamos cruzar os braços e temos noção de que ainda há coisas por melhorar e este trabalho é para seguir fazendo até que consigamos atingir um ponto considerado de ótimo. Esta quinta-feira, 6 de novembro, foi a data escolhida para o cumprimento da promessa. O Presidente da República, João Lourenço, atribuiu a medalha da classe Independência aos 3 signatários do Acordo de Alvor. O primeiro a ser chamado foi António Agostinho Neto. A medalha, a título póstumo, foi entregue à sua viúva Maria Eugênia Neto. Álvaro Olden Roberto foi o segundo a título póstumo a receber a medalha. O Presidente João Lourenço fez a entrega da medalha da classe Independência aos filhos de Jonas Malheiro Savimbe e, na sequência, pousaram para a fotografia. Durão Savimbe elogiou aquilo a que chamou de coragem política do presidente João Lourenço em ter condecorado
o seu pai. Queremos saudar a coragem política, o espírito patriótico e de reconciliação nacional do presidente João Lourenço. Charles Bronson, ator norte-americano, é a proposta no quadro Personalidade da Semana. Habitual ao sábado, confira o resumo biográfico com Bravo da Silva. Charles Dennis Bushinsky, de nome artístico Charles Bronson, nasceu em Ehrenfeld, Estados Unidos da América, a 3 de outubro de 1921 e morreu de doença em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, a 30 de agosto de 2003. Charles Bronson, que viveu 81 anos, foi um ator norte-americano, filho de um mineiro lituano de ascendência tártara lípica. Bronson cresceu na Pensilvânia sem falar uma palavra em inglês. Era esperado que Charles se juntasse ao seu pai e os seus irmãos no trabalho em minas de carvão, porém foi no cinema que se projetou e, apesar da longa carreira que teve início nos anos 50, apenas ganhou popularidade na década de 70. Nesta fase, ficou conhecido como o homem de poucas palavras e muita ação. Pelas características dos seus personagens, Bronson começou a fazer sucesso nos anos 60. Apesar de ter uma participação pequena no filme 7 Homens e um Destino, ficou conhecido quando esse western passou a ser considerado um dos melhores da época. Em 1968, na Europa, o ator norte-americano participou em muitos filmes de ação com realce para Adeus Amigo, ao lado do ator franco-suíço Alain Delon. Nos anos 70, Bronson voltou aos Estados Unidos e fez muito sucesso como o maior astro dos filmes de ação. O seu primeiro grande filme nessa nova fase foi O Mecânico, de 1972, interpretando o assassino profissional Arthur Bishop, revivido por Jason Statham no filme com o mesmo nome em 2011. O maior empurrão na carreira do mítico foi o clássico Desejo de Matar, de 1974, que o consagrou na pele de Paul Kersey, um pacato arquiteto da cidade de Nova Iorque que se tornou um vigilante perseguindo os criminosos nas ruas à noite, depois da sua mulher e da sua filha terem sido alvo de assassinato. Charles Bronson foi agraciado com um Globo de Ouro, o Old Film Favorite masculino, em 1972. O lendário ator de ação foi incluído na Calçada da Fama de Hollywood em 1980. Girassol, Jornal, sábado 8 de novembro. Estão contadas as notícias por hoje. Obrigado pela atenção dispensada. Votos de continuação de boa noite e um excelente fim de semana. Estamos juntos.